O constante bip rítmico do monitor cardíaco era o único som preenchendo a opulenta suíte VIP do Hospital Particular de São Judas. Sophie deitava lá exausta, seu corpo tremendo de 12 horas de trabalho de parto, esperando pela única pessoa que jurou protegê-la. Mas quando as pesadas portas de carvalho finalmente se abriram, limpa a garganta, não foi conforto que entrou. Foi um pesadelo. Seu marido, Preston, não veio sozinho. Ele entrou com seu braço em volta de sua assistente, Lydia, cujos olhos frios brilhavam com malícia. Sophie tentou gritar enquanto Lydia alcançava não por um pano confortante, mas pela válvula de oxigênio que estava mantendo Sophie e seu bebê estáveis. Eles pensaram que ela era fraca. Eles pensaram que o pai dela era apenas um homem velho senil e pobre que não podia machucar para voar. Eles estavam mortos de errado. Eles tinham acabado de declarar guerra no homem mais perigoso que eles iriam jamais encontrar. A dor veio em ondas como uma maré ameaçando puxar Sophie para baixo. Ela agarrou o corrimão de metal frio da cama do hospital, seus nós dos dedos ficando brancos. Ela estava sozinha. As enfermeiras tinham saído para preparar para os estágios finais, deixando-a na luz dourada tênue da suíte de parto mais cara da cidade. Preston, ela sussurrou, sua voz rachando. Onde você está? Seu telefone estava sobre a mesa de cabeceira, silencioso. Ela o tinha ligado 10 vezes. Ele era o CEO da Caldwell e Command, um império em ascensão no mundo da logística de tecnologia. Ele estava ocupado. Ela sabia disso. Ele sempre lhe disse que seu trabalho era para o futuro deles, para a família que eles estavam construindo. Mas hoje era o dia. A filha deles estava vindo. Certamente uma reunião não podia ser mais importante que isso. A porta clicou. O coração de Sophie saltou. Ela virou a cabeça, suor colando seu cabelo escuro na testa, esperando ver o rosto bonito e apologético de Preston. Ela esperava que ele corresse para o seu lado, beijasse sua mão e lhe dissesse que a amava. Preston entrou sim, mas ele não estava correndo, e ele não estava arrependido. Ele passeou para dentro do quarto vestindo um terno azul marinho sob medida, parecendo como se tivesse acabado de sair de uma vitória de sala de reuniões. Mas o que congelou o sangue nas veias de Sophie foi a mulher andando ao lado dele, Lydia. Lydia era a assistente executiva de Preston. Ela era alta, loira e impressionantemente bonita em uma saia lápis afiada e blusa de seda que custou mais que o primeiro carro de Sophie. Sophie sempre tinha tentado ser legal com Lydia, embora a mulher a olhasse com desprezo finamente velado nas festas da empresa. Preston, Sophie conseguiu sufocar, confusão obscurecendo sua dor. O que ela está fazendo aqui? Eu preciso de você. Preston parou no pé da cama. Ele não olhou para o rosto de Sophie. Ele olhou para o monitor exibindo a frequência cardíaca do bebê. Você é tão dramática, Sophie, Preston disse, sua voz suave e desprovida de qualquer calor. Eu trouxe Lydia porque tenho uma reserva para jantar em 1 hora. Eu precisava passar e ver se você já tinha terminado. Eu tenho investidores para encontrar. Terminado já, Sophie ofegou enquanto uma contração tomava seu corpo. Ela gritou, arqueando as costas. Preston, o bebê está vindo. Pegue o médico. Por que você está falando sobre jantar? Lydia riu. Era um som seco e oco. Ela andou ao redor do lado da cama, seus saltos clicando de forma sinistra no azulejo polido. Ela parou bem ao lado da máquina, bombeando oxigênio na cânula nasal de Sophie. Ela parece fraca, Preston, Lydia disse, inclinando a cabeça. Você tem certeza que ela é forte o suficiente para ser a mãe do seu ar? Ela parece um pássaro morrendo. Ela está bem, Preston disse, checando seu Rolex, apenas arrastando isso para a atenção. Ela sempre foi carente. Esse é o problema com casar com um caso de caridade. O pai dela é um jardineiro, pelo amor de Deus. Ela não tem garra. Os olhos de Sophie se arregalaram. Não fale sobre meu pai assim. Ele é um bom homem. Preston, por favor.
Eu não consigo respirar bem. A dor? Você não consegue respirar? Lídia perguntou suavemente. Ela estendeu uma mão manicurada e a repousou na válvula de fluxo do tanque de oxigênio. Você sabe, Preston, se algo acontecesse, complicações são comuns no parto, não são? Especialmente com mulheres de estoque mais fraco. Preston olhou para Lídia, então para Sophie. Por um segundo, Sophie pensou que ele gritaria com Lídia para se afastar. Em vez disso, ele apenas encolheu os ombros. Se ela não conseguir, o pré-nupcial é nulo. Preston murmurou quase para si mesmo. Eu fico com tudo. E eu pego o bebê. Não, Sophie sussurrou, terror perfurando a névoa do trabalho de parto. O que você está dizendo? Lídia sorriu. Ele está dizendo, querida, que você é mercadoria vencida. Com um giro afiado e deliberado, Lídia girou a válvula. O silvo do oxigênio parou. Sophie ofegou, seus pulmões subitamente lutando por ar que não estava lá. O pânico se instalou instantaneamente. O quarto começou a girar. A contração atingiu o pico e, sem o oxigênio, a dor se tornou cegante. O ritmo do monitor cardíaco começou a acelerar, errático e zangado. Bip, 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 me. Preston! Sophie gritou, mas saiu como um chiado. Me ajude. Preston não se moveu. Ele apenas assistiu um olhar de curiosidade mórbida em seu rosto. Vamos, Lídia. As enfermeiras voltarão em 5 minutos. A natureza segue seu curso. Tchau, Sophie, Lídia sussurrou, inclinando-se para o ouvido de Sophie. Não se preocupe. Eu serei uma ótima mãe para sua criança. Eles se viraram e saíram. A pesada porta clicou fechada, selando Sophie com o silêncio e a escuridão sufocante. O botão de pânico. Sophie sabia que tinha que alcançá-lo. Ele estava pendurado em um cordão vermelho perto do travesseiro, mas em sua agitação, ele tinha escorregado pelo lado da cama. Sua visão estava em túnel. Manchas pretas dançavam diante de seus olhos. Seu bebê. Ela tinha que salvar seu bebê. Com a última onça de sua força, ela jogou o braço sobre o lado da cama, seus dedos roçando o botão de plástico. Limpa a garganta. Ela não conseguiu agarrá-lo. Ela bateu a mão contra o corrimão lateral, fazendo um barulho alto. Então outro estrondo. Ela derrubou o jarro de água da mesa. Ele quebrou. Momentos depois, ou talvez horas, o tempo estava derretendo. A porta se abriu. Senhora Caldwell. Era a enfermeira Jeannie. Ela correu para a cabeceira da cama, seus olhos se arregalando quando viu a válvula de oxigênio virada para desligado e os lábios azuis de Sophie. Código azul. Eu preciso de ajuda no 402. Pegue o médico assistente agora. O quarto inundou com pessoas. Jalecos brancos, vozes urgentes, o rasgar de velcro, a picada afiada de agulhas. Sophie se sentiu se afastando. A última coisa que ela viu foi os azulejos do teto embaçando em um abismo branco. Me desculpe, pai, ela pensou. Eu escolhi o homem errado. 2 horas depois, a sala de espera de São Judas estava quieta. Era uma sala de espera VIP, cheia de poltronas de couro, máquinas de expresso fresco e arte abstrata. Sentado no canto, segurando um boné de jornaleiro desgastado, estava um homem velho, limpa na garganta. Ele vestia uma camisa de flanela desbotada, calças que tinham sido remendadas no joelho, e botas de trabalho pesadas que tinham visto décadas de lama. Suas mãos eram calejadas e ásperas, as mãos de um homem que trabalhava a terra. Este era Winston, o pai de Sophie. Ele sentou perfeitamente imóvel, olhando para o chão. As portas duplas se abriram. Dr. Ress, o obstetra-chefe, saiu. Ele parecia cansado. Winston se levantou imediatamente. Ele não correu, mas sua presença preencheu o quarto apesar de suas roupas esfarrapadas. Minha filha? Ele perguntou. Sua voz era rouca e baixa. Dr. Harris suspirou, ajustando seus óculos. Ele olhou para Winston com um toque de pena. Ele sabia quem era o marido, Preston Caldwell,
o magnata bilionário da tecnologia. E ele assumiu que este homem velho era apenas o pai em lei pobre que tinha tido sorte em uma família rica. Sr. Mercer, é? Dr. Harris perguntou. Sim. Como está Sophie? Ela está estável, o médico disse, escolhendo suas palavras cuidadosamente. Mas foi por muito pouco. Houve um incidente com seu suprimento de oxigênio. Ela sofreu hipóxia severa. Ela está atualmente em coma, induzido medicamente para permitir que seu cérebro cure. Nós entregamos o bebê via uma cesariana de emergência. Uma menina. Os olhos de Winston, geralmente quentes e enrugados com linhas de sorriso, ficaram frios. Suprimento de oxigênio. O equipamento estava com um defeito. Dr. Harris hesitou. Ele tinha sido visitado por Preston Caldwell apenas 10 minutos atrás. Uma doação substancial para a ala do hospital tinha sido mencionada. Um lembrete de quem pagava as contas. Mau funcionamento do equipamento. Dr. Harris mentiu, olhando para sua prancheta. Acontece. Estamos investigando. Mas, francamente, Sr. Mercer, a constituição de sua filha estava fraca. O estresse do trabalho de parto. Onde está o marido dela? Winston o interrompeu. Sr. Caldwell estava angustiado. O médico mentiu novamente. Limpa-lhe a garganta. Ele teve que sair para lidar com negócios urgentes para pagar por esses tratamentos. Ele deixou instruções que você não deve perturbar o bebê na UTI neonatal. Winston não gritou. Ele não chorou. Ele lentamente colocou seu boné de volta na cabeça. Eu vejo, Winston disse. Posso ver minha filha? Brevemente, ela não vai te ouvir. Winston passou pelo médico, suas botas pesadas batendo suavemente no tapete. Ele entrou no quarto da UTI, onde Sophie jazia, ligada a uma dúzia de máquinas. Ela parecia tão pequena. Winston andou para o lado dela e pegou sua mão mole em sua palma áspera e cicatrizada. Eu te disse que ele era uma cobra. Sophie Winston sussurrou, sua voz tremendo pela primeira vez. Mas eu deixei você se casar com ele porque você o amava. Eu dei um passo para trás. Eu fiz o papel do jardineiro pobre porque você queria uma vida normal. Você não queria minha sombra sobre você. Ele se inclinou e beijou sua testa. Mas a sombra está voltando agora. Winston puxou um celular flip de aspecto barato-elo do bolso. Era um modelo antigo colado na dobradiça. Para quem estivesse olhando, parecia um pedaço de lixo. Ele discou um número. Sim, uma voz respondeu do outro lado. Eficaz, britânico, eficiente. Sou eu, Winston disse. O tremor tinha ido de sua voz. Foi substituído por um tom de comando que poderia nivelar edifícios. Ative o protocolo fantasma, senhor. A voz no telefone soou chocada. Nós não usamos isso desde as guerras de fusão de 98. Você tem certeza? Isso significa terra arrasada total. Minha filha está em coma. Eles cortaram o oxigênio dela, Winston disse, seus olhos fixos no rosto pálido de Sophie. Eu quero Preston Caldwell destruído, não apenas quebrado. Eu quero ele apagado. Eu quero que ele perca sua empresa, sua reputação, sua amante e sua liberdade. Limpa a garganta. E eu quero que isso aconteça lentamente. Compreendido, senhor. Qual é a sua primeira ordem? Winston olhou para seu reflexo na janela do hospital. Ele não parecia mais um jardineiro. Pelo hospital, Winston disse, agora mesmo, eu quero possuir o chão em que ele está pisando quando ele voltar. Considere-o feito, Sr. Mercer. Winston desligou o telefone. Ele sentou na cadeira ao lado da cama de Sophie e esperou. O jardineiro tinha ido. O titã tinha retornado. A rolha de champanhe estourou com um som festivo na cobertura arranha-céus, com vista para o horizonte da cidade. Preston Caldwell riu, jogando sua cabeça para trás enquanto ele pegava o líquido espumoso em uma taça de cristal. Lídia estava drapeada sobre o sofá de veludo, rolando em seu telefone, um sorriso de satisfação em seus lábios vermelhos. A liberdade, Preston brindou, levantando seu copo. Ao futuro,
Lídia corrigiu, tilintando seu copo contra o dele. Então, o velho comprou isso? A história do mau funcionamento do equipamento. Preston zombou, tomando um gole. Winston, por favor. O homem mal sabe que dia é. Ele provavelmente está chorando em seu substrato agora mesmo. Ele está sem poder. Ele não tem o dinheiro para contratar um advogado, muito menos me desafiar. E a esposa? Lídia perguntou casualmente, examinando suas unhas. Coma? Preston disse, acenando sua mão de forma desdenhosa. Dr. Harris disse que ela pode não acordar, e se ela acordar, ela provavelmente terá dano cerebral. Ela não lembrará de nada sobre a válvula. Estamos na tampa clara. E a melhor parte, já que ela está incapacitada, eu tenho procuração. Eu controlo seus bens, que são nada. Mas mais importante, eu tenho custódia total da criança. A criança. Lídia enrugou o nariz dela. Temos que mantê-lo? Vai ser barulhento. Babás, Preston disse. Nós vamos contratar 3. Você nem saberá que está lá. Mas a criança é um adereço, um pai solteiro enlutado devotado à sua filha. A imprensa vai devorá-lo. Meus preços de ações vão disparar. Preston andou para a janela, olhando para as luzes da cidade. Ele se sentiu invencível. Ele tinha acabado de se livrar de uma esposa chata, manteve sua fortuna e atualizou para uma parceira mais quente, mais ambiciosa. A propósito, Preston disse, virando-se para Lídia. Eu tenho uma reunião de conselho amanhã. Nós estamos finalmente fechando o acordo com o Grupo Ômega. Uma vez que isso assinar, eu serei um bilionário oficialmente. Miss Sexy Lídia ronronou. Nesse momento, o telefone de Preston zumbiu. Era um número desconhecido. Quem é este? Ele respondeu irritado. Senhor Cordwell. Uma voz administrativa calma falou. Esta é a administração do Hospital de São Judas. Eu já falei com Harris. Eu enviei o cheque. O que você quer? Houve uma mudança na gestão, Sr. Caldwell. O hospital foi adquirido por uma empresa holding privada a partir de 10 minutos atrás. Preston franziu a testa. E daí? Isso não me preocupa. Preocupa, na verdade. A nova propriedade ordenou uma auditoria completa de todas as filmagens de segurança e registros de equipamento referente ao incidente na suíte 402. E eles revogaram seus privilégios VIP. Você está banido das instalações com efeito imediato. Com licença. Preston riu incrédulo. Você sabe quem eu sou? Eu praticamente financiei sua ala de maternidade. Quem é este novo dono? Eu quero falar com ele. O dono prefere permanecer anônimo, Sr. Caldwell, mas ele deixou uma mensagem para você. Que mensagem? Preston estalou. A mensagem é: ervas daninhas são arrancadas pela raiz. A linha morreu. Preston olhou para o telefone. O que há de errado? Lídia perguntou, sentando-se. Alguma bobagem burocrática no hospital? Preston murmurou, sacudindo o arrepio repentino que tinha descido sua espinha. Alguém comprou o lugar. Provavelmente alguma empresa de private equity tentando se exibir. Ervas daninhas são arrancadas pela raiz. Parece algum lixo de biscoito da sorte. Ele derramou outro copo de champanhe. Esqueça isso. Amanhã é o acordo ômega. Depois disso, eu comprarei o maldito hospital eu mesmo e demitirei todos. Mal sabia Preston, o Grupo Ômega era uma empresa de fachada, e o homem sentado à cabeceira da mesa para o Grupo Ômega não era um estranho. Era o jardineiro. A sala de reuniões de Caldwell e Cosmore era uma fortaleza de vidro e aço suspensa 50 andares acima da cidade. Cheirava a expresso, couro caro e medo. Preston estava de pé à cabeceira da longa mesa de mogno, um ponteiro laser em sua mão. Atrás dele, uma tela de projeção exibia um gráfico com uma linha disparando para cima como um foguete. Cavalheiros, Preston disse, sua voz ecoando com confiança. E senhoras, ele acenou para Lídia, que sentava à sua direita, rabiscando notas em um iPad, parecendo em todos os aspectos a assistente executiva diligente, enquanto lhe lançava olhares flirtadores secretos.
Hoje marca o início de uma nova era. Preston continuou. O Grupo Ômega concordou com uma infusão de 200 milhões de dólares. Este capital não apenas salvará nossa divisão de logística, mas esmagará nossos concorrentes. Nós assinamos os papéis às 10 Runua da manhã. Ele checou seu Rolex. Eram 9h58 da manhã. Os membros do conselho, um grupo de homens e mulheres de cabelo gay em ternos escuros, assentiram aprovando. Eles tinham estado preocupados com os recentes problemas de fluxo de caixa da empresa, problemas que Preston tinha cuidadosamente escondido com contabilidade criativa. Mas este acordo consertaria tudo. Quem é o representante para a Ômega? Perguntou o Sr. Henderson, o CFO. Um homem nervoso com um comover. Nós lidamos inteiramente através de intermediários. É incomum. Isso importa? Preston zombou. Dinheiro é dinheiro, Henderson. Eles estão provavelmente enviando algum advogado em um terno barato para assinar a linha pontilhada. Exatamente às 10 da manhã, as pesadas portas duplas no fim distante do quarto não apenas abriram. Elas foram empurradas abertas por dois homens enormes em ternos pretos. Eles não eram segurança do prédio. Eles pareciam empreiteiros militares privados. Preston franziu a testa. O que é isso? Quem é você? O guarda deu um passo para o lado. Um homem entrou. O silêncio no quarto era absoluto. Era Winston. Mas não era o Winston que Preston conhecia. Foram-se as calças remendadas, a camisa de flanela e as botas manchadas de sujeira. Foi-se a postura curvada do humilde jardineiro que trazia vegetais para a porta dos fundos de Preston aos domingos. Este Winston estava de pé 6'2", suas costas retas como um bastão. Ele vestia um terno de 3 peças carvão que sussurrava de alfaiataria de Savile Row, o tipo de terno que custava mais que a maioria das pessoas ganhava em um ano. Um relógio de platina brilhou em seu pulso e seu cabelo prateado estava penteado para trás, revelando um rosto que parecia esculpido em granito. Ele não parecia um jardineiro. Ele parecia um imperador. Atrás dele arrastava-se uma falha de 6 advogados, todos carregando pastas. Preston piscou, seu cérebro lutando para processar a imagem. Ele soltou uma risada confusa e nervosa. Winston, Preston perguntou, deixando cair seu ponteiro laser na mesa. O que diabos você está fazendo aqui? Você se perdeu procurando o elevador de serviço? Lydia olhou para cima, seus olhos se arregalando. Esse é o pai. Por que ele está vestido assim? Winston não respondeu. Ele nem olhou para Preston. Ele andou calmamente em direção à cabeceira da mesa. Os membros do conselho, sentindo a mudança na pressão atmosférica, instintivamente puxaram suas cadeiras para trás. Segurança! Preston gritou, seu rosto rindo. Tirem este homem daqui. Ele está invadindo. Ele é meu sogro. Ele é senil e afligido pela dor. Um dos guardas de segurança do saguão apareceu na porta, parecendo sem fôlego. Sr. Caldwell, eu tentei pará-los, mas... Mas o quê? Preston gritou. Mas ele possui o prédio, senhor! O guarda gaguejou. O quarto ficou morto de silencioso. Preston congelou. Com licença. Winston finalmente parou. Ele estava de pé na extremidade oposta da mesa, encarando Preston diretamente. Ele colocou suas mãos na superfície de mogno e se inclinou para frente. O calor tinha ido de seus olhos, substituído por um olhar azul glacial que aterrorizou o Sr. Henderson. Eu não possuo o prédio. Preston, Winston disse. Sua voz era diferente também. O sotaque de Campo Grelle foi polido no tom nítido e articulado da elite de dinheiro antigo. Eu possuo o quarteirão e a partir desta manhã eu sou o Grupo Ômega. Preston riu, embora soasse histérico agora. Você é um jardineiro. Você cultiva tomates. Você vive em uma cabana. Eu me aposentei. Winston disse calmamente. Eu queria uma vida simples para minha filha. Eu queria ver se ela poderia encontrar um homem que a amasse por seu coração, não por sua herança. Eu fiz o papel da porpa para te testar.
Preston. Winston alcançou o bolso de sua jaqueta e puxou uma caneta tinteiro. Você falhou no teste. As mãos de Preston começaram a tremer. Isso é uma piada. Sophie contratou atores. É isso? Sophie está em coma por sua causa. A voz de Winston baixou uma oitava, vibrando com raiva suprimida. E por causa dela. Ele não olhou para Lydia, mas ele apontou um dedo para ela que parecia uma arma carregada. Lydia encolheu-se em sua cadeira. Sr. Mercer, um dos advogados de Winston deu um passo à frente, colocando uma pilha grossa de documentos na mesa. Devemos prosseguir? Prosseguir com o quê? Preston exigiu. Nós temos um acordo. Ômega prometeu 200 milhões. Correção, Winston disse. Ômega comprou sua dívida. Nós compramos os empréstimos de seus bancos esta manhã. Todos eles. Os empréstimos de construção, o financiamento da frota de logística, os empréstimos pessoais que você tirou contra seu estoque. Winston pegou o documento e o jogou ao longo da mesa. Ele deslizou perfeitamente, parando bem na frente de Preston. É um chamado de dívida, Preston. Devido imediatamente. Você não pode fazer isso, Preston gritou. Os termos permitem para. Leia a cláusula 14b, o advogado interrompeu. A cláusula de turpitude moral. Se o CEO estiver envolvido em um escândalo que ameaça a integridade da empresa, o credor tem o direito de exigir o reembolso imediato. Eu não estive envolvido em um escândalo, Preston argumentou. Winston puxou um controle remoto e o apontou para a tela de projeção. Ainda não, Winston disse. Mas a notícia vai ao vivo em 5 minutos. Na tela. O gráfico desapareceu. Ele foi substituído por um feed de vídeo. Era filmagem granulada, preto e branco. Era o interior da suíte de hospital 402. O rosto de Preston ficou branco. Lydia ofegou, cobrindo a boca com a mão. O hospital tem câmeras, Preston, Winston disse friamente. Escondidas para responsabilidade. E adivinhe o que eles gravaram? O vídeo tocou. Não havia áudio, mas a imagem era cristalina. Ele mostrou Lydia alcançando a válvula de oxigênio. Ele mostrou Preston checando seu relógio, indiferente. Ele os mostrou saindo enquanto Sophie se agitava na cama. Os membros do conselho ofegaram. O Sr. Henderson parecia que ia ficar doente. Tentativa de assassinato, Winston disse. Conspiração, negligência grave. Isso é falso. Lydia guinchou de pé. Isso é IAA, ele inventou. Os metadados já foram verificados pela polícia, Winston disse. Eles estão no saguão esperando pelo elevador. Mas eu queria ver o olhar em seu rosto antes que eles colocassem as algemas em você. Preston olhou para a tela, então para Winston, então para a janela. Ele parecia um rato encurralado. Winston, espere. Preston gaguejou, levantando suas mãos. Nós podemos resolver isso. Pense no bebê. Pense em sua neta. Você não quer o pai dela na prisão. Minha neta, Winston disse, andando lentamente ao redor da mesa em direção a Preston. Tem um pai? Eu. Você é apenas o doador de esperma que tentou matar a mãe dela. Winston parou a polegadas do rosto de Preston. Ele cheirava a colônia cara e limpa a garganta vingança fria. Eu estou pegando a empresa, Preston. O chamado de dívida vai falir ela. Eu comprarei os restos por centavos no dólar. Você vai sair deste prédio com nada. Nenhuma ação, nenhum paraquedas dourado, nenhuma dignidade. Você não pode provar que eu sabia o que ela estava fazendo. Preston apontou para Lydia. Foi ela. Ela é louca. Ela girou a válvula. Eu não vi isso. O queixo de Lydia caiu. Você covarde. Você me disse para fazer isso. Você disse que se ela morrer, o pré-nupcial é nulo. Eu nunca disse isso. Você disse. Lydia se jogou nele, arranhando seu rosto. Você me armou. Os membros do conselho assistiram em horror enquanto o CEO e sua assistente brigavam como crianças. Cavalheiros, Winston disse ao conselho, virando as costas para o caos.
Eu sugiro que vocês renunciem imediatamente se vocês querem salvar suas próprias reputações. Qualquer um ainda no conselho em 10 minutos será nomeado como co-conspirador na ação judicial de acobertamento. Cadeiras rasparam contra o chão. Foi uma debandada. Os membros do conselho pegaram suas pastas e fugiram, deixando Preston e Lydia sozinhos com Winston e seus guardas. O elevador tocou. 2 policiais entraram, seguidos por um detetive. Preston Caldwell, Lydia Vance, o detetive perguntou. Preston endireitou sua gravata, seu rosto arranhado e sangrando das unhas de Lydia. Oficial, graças a Deus este homem está me assediando. Ele está invadindo. O detetive o ignorou. Ele olhou para Winston e assentiu respeitosamente. Sr. Mercer, nós temos o mandado. Levem-nos, Winston disse, virando-se para olhar para fora da janela para a cidade que ele praticamente possuía. Você está cometendo um erro. Preston gritou enquanto o oficial o jogava contra a mesa e algemava suas mãos atrás das costas. Eu sou um CEO. Eu sou um bilionário. Você está quebrado, Preston, Winston disse sem se virar. Verifique seu telefone. Preston não conseguiu verificar seu telefone. Suas mãos estavam algemadas, mas ele ouviu as notificações tilintando incessantemente em seu bolso. Ping, ping, ping. Alertas de ações caindo, chamadas de margem, ativos congelados enquanto arrastavam Preston e uma Lydia gritando para fora do quarto. Preston olhou para trás para o homem velho parado perto da janela. Quem é você realmente? Preston gritou, desespero quebrando sua voz. Winston virou a cabeça ligeiramente, apenas o suficiente para Preston ver o sorriso frio. Eu sou o jardineiro, Winston disse, e eu acabei de tirar o lixo. A queda de Preston Caldwell foi rápida e brutal. Foi o tipo de escândalo que dominou o ciclo de notícias por semanas. O vídeo do quarto do hospital foi vazado, misteriosamente, para cada grande veículo de notícias. A hashtag Nós Justiça para Sophie foi tendência globalmente. Caldwell e Cursa colapsaram dentro de 48 horas. Winston Mercer comprou os ativos por uma fração de seu valor, os dobrou em seu massivo conglomerado, Mercer Industries, e demitiu cada executivo que tinha jamais olhado para baixo para sua filha. Mas Winston não se importava com o negócio. Ele passou seus dias na UTI, sentado na cadeira desconfortável ao lado da cama de Sophie, lendo para ela. Ele leu seus livros favoritos da infância. Ele lhe contou sobre sua filha, a quem as enfermeiras tinham apelidado de Milagre. O bebê era saudável, espirituoso e tinha os olhos de Sophie. 3 semanas se passaram. Os médicos estavam pessimistas. Eles falaram sobre atividade cerebral diminuída e instalações de cuidados de longo prazo. Winston demitiu aqueles médicos e trouxe especialistas da Suíça e do Japão. Acorde, Sophie, Winston sussurrou. Uma tarde chuvosa de terça-feira. Você tem que ver o que eu fiz. Eu queimei tudo para você. Mas não importa se você não estiver aqui. Ele segurou a mão dela, sua cabeça curvada em oração. Então ele sentiu isso, um espasmo. A cabeça de Winston levantou-se abruptamente. As pálpebras de Sophie tremeluziram. O monitor cardíaco pegou um ritmo mais rápido. Sophie. Seus olhos abriram. Eles estavam vítreos e desfocados a princípio, vagando pelo teto. Então eles encontraram o rosto de Winston. Pai, ela rocou. Sua voz era como lixa. Winston chorou. O homem que tinha esmagado uma corporação sem piscar, limpa a garganta, desabou em lágrimas. Estou aqui, bebê. Estou aqui. O bebê, Sophie sussurrou. Ela está. Ela é perfeita, Winston sufocou. Ela é linda. Ela está esperando por você. Sophie tentou sentar-se, mas estremeceu. Sua memória estava voltando em fragmentos. A dor, o medo. Preston. Lydia. Preston, ela disse, seu rosto endurecendo. Ele a deixou. Shh, Winston a acalmou, acariciando seu cabelo. Ele se foi, Sophie. Ele está na cadeia. Ele não pode te machucar nunca mais. Ele pegou tudo.
Sophie chorou suavemente. A casa, as contas. Ele não pegou nada. Winston sorriu, um brilho travesso retornando a seus olhos. Na verdade, você pegou tudo dele. Você possui a empresa dele agora. Bem, nós fazemos. Sophie olhou para seu pai, confusa. Nós, pai, nós não podemos pagar. Há algo que eu preciso te contar, Soph. Winston suspirou, pegando a mão dela em ambas as suas. Eu não tenho sido inteiramente honesto com você sobre meu trabalho. Sophie piscou. Você é um jardineiro. Eu era, Winston disse, 40 anos atrás. Então eu comecei uma empresa de paisagismo, então uma empresa imobiliária, então... Bem, as coisas saíram do controle. Eu valho cerca de 40 bilhões, olhos. Mais ou menos. Sophie o encarou. O silêncio se estendeu por um longo minuto. Seu o quê? Eu queria que você fosse normal. Winston se desculpou. Eu não queria que você crescesse como aquelas crianças ricas mimadas que não fazem nada além de fazer compras e festejar. Eu queria que você tivesse caráter. Então eu escondi. Sophie começou a rir. Isso machucava seu peito, mas ela não conseguia parar. Lágrimas escorriam pelo seu rosto. Você é um bilionário e me deixou dirigir aquele Honda Civic enferrujado por 5 anos. Isso construiu caráter. Winston se defendeu sorrindo. É por isso que você comprou o hospital? Sophie perguntou, olhando ao redor da suíte renovada, notando as orquídeas frescas e os lençóis de seda. Eu talvez tenha, Winston admitiu. E a delegacia de polícia onde Preston está sendo detido. Eu fiz uma doação para garantir que o ar-condicionado em sua cela. Fale. Sophie apertou a mão dele. Obrigada, pai. Não me agradeça ainda, Winston disse, seu rosto ficando sério. A guerra não acabou. Preston está em liberdade sob fiança. O advogado dele é um vendedor de óleo de cobra tentando fazer o vídeo ser descartado por uma tecnicalidade. Eles dizem que foi uma gravação ilegal. Os olhos de Sophie se estreitaram. O medo tinha ido, substituído por um fogo frio que combinava com o de seu pai. Ele está fora por agora. O julgamento é no próximo mês. Sophie tentou se levantar novamente. Desta vez, ela ignorou a dor. Me arranje uma cadeira de rodas, Sophie disse. Sophie, você precisa descansar. Me arranje uma cadeira de rodas, pai, ela repetiu. E me traga minha filha. E então me traga um advogado. Eu não vou deixar você lutar todas as minhas batalhas. Eu sou uma mercê, não sou? Winston sorriu com orgulho. Sim, sim, você é. O dia do julgamento, os degraus da Suprema Corte pareciam mais um evento de tapete vermelho para uma estreia de filme retorcida do que um processo legal. Vans com antenas parabólicas alinhavam as ruas e repórteres se acotovelavam por posição atrás de barricadas. O público tinha sido alimentado com uma dieta constante de rumores por semanas. O vídeo era falso? O bilionário foi incriminado? O jardineiro era realmente um magnata secreto? Dentro do tribunal, era uma panela de pressão. O ar-condicionado zumbia, lutando para resfriar a galeria lotada. Preston sentou na mesa de defesa. Ele parecia bem descansado, vestindo um terno cinza claro projetado para fazê-lo parecer acessível, mais suave. Ao lado dele sentava seu advogado, Arthur Pike. Pike era conhecido nos círculos legais como a Víbora. Ele custava 5 milhões por hora, e ele nunca tinha perdido um caso de alto perfil. Sua estratégia era sempre a mesma: confundir, atrasar e destruir o caráter da vítima. Na primeira fila da galeria sentava Winston Mercer. Ele sentou sozinho, sua postura rígida. Ele vestia preto, parecendo um ceifador sombrio esperando para coletar uma alma. O assento ao lado dele estava vazio. Todos de pé, o meirinho bradou. Juíza Holloway, uma mulher austera com tolerância zero para teatralidades, entrou e pegou seu assento. Sentem-se. Este é o caso do Estado contra Preston Caldwell e Lydia Hart. Acusações de tentativa de assassinato, conspiração e fraude.
Lydia sentou em uma mesa separada com um defensor público. Ela parecia esgotada, suas raízes aparecendo, despojada de suas roupas de grife e maquiagem. Preston recusou-se a olhar para ela. Promotor distrital Miller, um jovem promotor afiado, se levantou. Sua honra, o Estado provará que Preston Caldwell e sua amante Lydia Hart conspiraram para assassinar Sophie Caldwell durante seu momento mais vulnerável. Parto. Nós temos evidência em vídeo. Nós temos motivo. Um acordo pré-nupcial que teria transferido milhões para o Sr. Caldwell após a morte de sua esposa. Objeção. Pike arrastou as palavras, levantando-se lentamente. Ele não olhou para a juíza. Ele sorriu para o júri. A promotoria está confiando em um vídeo que não tem áudio, obtido de uma câmera escondida instalada ilegalmente por um terceiro. Sr. Mercer, que tinha um interesse financeiro em destruir a empresa de meu cliente. Indeferido, juíza Holloway disse. O vídeo foi admitido. Pike assentiu sem se importar. Ele sabia que o vídeo era condenatório. Seu plano não era negar que o vídeo existia. Seu plano era reescrever o que significava. O julgamento se arrastou por horas. A promotoria chamou as enfermeiras que testemunharam que a válvula estava desligada. Eles chamaram o Dr. Horus, que suou profusamente e admitiu que tinha sido pressionado a mentir sobre o mau funcionamento do equipamento, embora ele não tenha chegado a implicar Preston diretamente, temendo por sua própria licença. Então foi a vez de Pike. Senhoras e senhores do júri, Pike começou, caminhando na frente deles. Vocês viram um vídeo de uma mão girando uma válvula? Sim, Sra. Hart girou a válvula. Mas por quê? Ele parou e apontou para o assento vazio ao lado de Winston. Sophie Caldwell tinha um histórico de instabilidade. Pike mentiu suavemente. Depressão pós-parto pode começar mesmo antes do nascimento. Nós temos testemunho de testemunha afirmando que Sophie implorou para a dor acabar. Ela estava histérica. Sr. Caldwell, em seu choque e luto, estava tentando gerenciar uma situação caótica. Ele não ordenou o corte de oxigênio. Ele estava congelado em pânico. Mentiras! Winston gritou da galeria. Ordem! Juíza Holloway bateu seu martelo. Sr. Mercer, mais um surto e você será removido. Pike sorriu. Ele estava iscando Winston. Ele queria que o júri visse um pai zangado e vingativo. Além disso, Pike continuou puxando um documento. Nós temos um depoimento juramentado de um psicólogo sugerindo que a senhora Caldwell sofria de delírios. Meu cliente não é um assassino. Ele é uma vítima de um trágico mal-entendido médico e um sogro que usou essa tragédia para executar uma aquisição corporativa hostil. O júri olhou um para o outro. Pike era bom. Ele estava plantando dúvida. Preston era apenas um marido ruim ou um assassino? Ser um idiota não é um crime, seus rostos pareciam dizer. De repente, as portas duplas na parte de trás do tribunal se abriram. O murmúrio da multidão se transformou em um suspiro. Um meirinho empurrou uma cadeira de rodas para o corredor central. Sentada nela estava Sophie. Ela vestia um vestido branco simples. Ela parecia pálida e havia um tubo de oxigênio ainda conectado sob seu nariz conectado a um tanque portátil em seu colo. Mas seus olhos estavam claros. Pike parou de caminhar. Ele não a tinha esperado. O relatório médico disse que ela estaria acamada por meses. Winston se levantou e andou para o corredor, pegando as alças da cadeira de rodas do meirinho. Ele levou sua filha pela grade e a estacionou bem ao lado da mesa do promotor. Sophie encarou Preston diretamente. Pela primeira vez em todo o dia, a máscara confiante de Preston rachou. Ele se mexeu em seu assento, puxando sua gola. Sua honra, Da Miller disse. O Estado chama Sophie Caldwell para o depoimento. Pike pulou. Objeção. A testemunha está medicamente inapta. Isso é um truque para ganhar simpatia. Eu posso falar, Sophie disse. Sua voz era quieta, mas ela carregava para a parte de trás do quarto. E eu quero testemunhar.
Juíza Holloway olhou para Sophie, então para Pike. Indeferido. Tome o stand, Sr. Caldwell. Winston a ajudou para dentro da caixa de testemunhas. O exame foi brutal. Pike a atacou imediatamente no interrogatório. Senhora Caldwell, Pike disse, apoiando-se no corrimão. É verdade que você disse ao seu marido que não aguentava mais durante o trabalho de parto? Eu estava com dor, Sophie disse. Eu pedi ajuda. Eu não pedi para ser sufocada. Mas você estava confusa, não estava? As drogas, a exaustão. Você pode ter 100% de certeza de que o que você pensa que viu não foi uma alucinação induzida por hipóxia? Eu o vi, Sophie disse, sua voz tremendo ligeiramente. Eu o vi olhar para seu relógio. Eu o vi sorrir quando o ar parou. Você viu um sorriso? Pike zombou. Ou você viu uma careta de preocupação? Memória é uma coisa complicada, Sophie. Especialmente quando seu pai passou o último mês sussurrando veneno em seu ouvido enquanto você se recuperava. Pike se virou para o júri. Ela é uma marionete, senhoras e senhores. Uma marionete para um bilionário que quer possuir a cidade. Preston sorriu. Ele pensou que tinha vencido. O argumento, ela disse, estava funcionando. Sem áudio, era apenas interpretação. Sophie olhou para suas mãos. Ela deu uma respiração profunda. Você está certo, Sophie disse suavemente. O tribunal ficou em silêncio. Pike congelou. Com licença. Você está certo, Sophie disse olhando para cima. Memória é complicada, e vídeo sem áudio pode ser mal interpretado. Ela alcançou o bolso de seu vestido e puxou um pequeno dispositivo preto. Parecia um drive USB. O que é isso? Meu marido ama a tecnologia, Sophie disse, sua voz ganhando força. Ele insistiu que nossa casa fosse uma casa inteligente. Tudo conectado, mesmo nossos telefones. Ele sincronizou meu telefone com sua nuvem para que pudesse rastrear minha localização. Ele chamou de segurança. Eu chamei de controle. Sophie levantou o drive, mas ele esqueceu uma coisa. Quando ele sincronizou nossas contas, foi nos dois sentidos. Eu tinha acesso aos seus memorandos de voz. E Preston, ele ama o som de sua própria voz. Ele grava suas ideias brilhantes o dia todo. Sophie olhou para a juíza. Sua honra, este é um memorando de voz gravado no telefone de Preston Caldwell às 9h15 da manhã, no dia do meu trabalho de parto. Com carimbo de data, hora e geolocalizado para o corredor do hospital, 5 minutos antes de ele entrar no meu quarto. Objeção, Pike gritou. Prova surpresa inadmissível. Eu acabei de encontrá-lo esta manhã. Sophie limpa a garganta, disse calmamente. Isso vai para o motivo. Juíza Holloway ajustou seus óculos. Eu vou permitir. Toque. Da Miller pegou o drive e o conectou no sistema AV do tribunal. A estática sibilou por um segundo. Então a voz de Preston preencheu o quarto. Alta, clara, arrogante. Memo para mim mesmo. Estratégia pós-parto. Se Sophie não sobreviver às complicações, contatar legal imediatamente para acionar a cláusula pré-nupcial referente ao status de viúvo. Retenção total de ativos. Diga a Lídia para manter a boca fechada e apenas fazer o que precisa ser feito. É um simples giro de uma válvula. Ninguém olha para a filha do jardineiro e vê uma sobrevivente. Certifique-se de chorar no funeral. Vista o Armani preto. A gravação clicou desligada. O silêncio no tribunal era mais pesado que chumbo. Você podia ouvir um alfinete cair. Preston não estava mais sorrindo. Seu rosto estava cinza. Ele desabou em sua cadeira, parecendo uma marionete cujas cordas tinham sido cortadas. Pike fechou os olhos e sentou-se, enterrando seu rosto em suas mãos. Ele sabia que tinha acabado. Lídia, em sua mesa, de repente, começou a rir. Era um som maníaco e histérico. Eu te disse, ela gritou para Preston. Eu te disse que ele estava gravando tudo. Você narcisista. Sr. Caldwell. Juíza Holloway disse, sua voz gotejando com nojo. Sente-se. Preston tentou se levantar. É um deepfake.
Ei. Winston fez isso. Sente-se. O meirinho latiu, forçando-o de volta à cadeira. Sophie olhou para Preston do estande. Ela não parecia mais zangada. Ela parecia terminada. Você subestimou o jardineiro, Sophie disse no microfone. E você subestimou a filha do jardineiro. O silêncio no tribunal era sufocante. Não era apenas quieto. Era a quietude pesada e densa de um H.U. St. Red de pessoas segurando sua respiração de uma vez. O ar-condicionado zumbia um zumbido baixo e monótono, parecendo uma contagem regressiva. Preston Caldwell sentou na mesa de defesa, suas mãos apertadas tão firmemente que seus nós dos dedos estavam brancos. Ele olhou para a caixa de joias, tentando fazer contato visual, tentando usar o charme que o tinha ganhado milhões na sala de reuniões. Mas os 12 homens e mulheres se recusaram a olhá-lo. Eles olharam para seus colos no chão ou para a juíza. Foi então que Preston soube. O júri chegou a um veredicto? Juíza Holloway perguntou, sua voz cortando a tensão como uma lâmina. O porta-voz, um professor de escola de meia-idade que tinha parecido aterrorizado durante todo o julgamento, se levantou. Ele segurou um pedaço de papel que tremia ligeiramente em seu aperto. Nós temos sua honra. Sophie sentou na primeira fila, sua cadeira de rodas sumida, substituída por uma simples cadeira reta. Ela segurou a mão de seu pai. O aperto de Winston era quente, áspero e firme, uma âncora na tempestade. No assunto do Estado contra Preston Caldwell, o porta-voz começou, sua voz ganhando força. Na contagem de tentativa de assassinato em primeiro grau, nós encontramos o réu. Culpado. Preston estremeceu como se tivesse sido fisicamente atingido. Um suspiro ondulou pela galeria, seguido por um silêncio afiado. Na contagem de conspiração para cometer assassinato, culpado. Na contagem de seguro, fraude. Culpado. A palavra pairou no ar, repetindo como um batido de tambor de condenação. Culpado. 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 O advogado de alto preço de Preston, Arthur Pike, fechou os olhos e lentamente começou a arrumar sua pasta. Ele não ofereceu uma mão de conforto ao seu cliente. Ele conhecia um navio afundando quando via um. Juíza Holloway virou seu olhar para Preston. Não era um olhar de pena. Era um olhar de absoluto desdém. Preston Caldwell, ela disse removendo seus óculos de leitura. Você foi dado cada vantagem na vida, riqueza, educação, status. Você tinha uma esposa que te amava e uma criança a caminho. No entanto, em sua ganância, você os tratou não como família, mas como ativos descartáveis. Você viu a vida humana como um item de linha em um livro-razão. Preston tentou se levantar, sua boca se abrindo para protestar, para oferecer uma última desculpa, mas sua garganta estava seca. Nenhuma palavra saiu. Este tribunal considera suas ações não apenas criminais, mas moralmente falidas, juíza Holloway continuou. Eu estou sentenciando você a 30 anos em uma prisão federal de segurança máxima. Você não será elegível para liberdade condicional por 25 anos. 30 anos. O número ecoou na mente de Preston. Ele seria um homem velho se sobrevivesse. E em relação à senhorita Hart, a juíza disse, olhando para a mulher chorando na mesa do co-defendants. À luz de sua cooperação e testemunho em relação aos esquemas financeiros do Sr. Caldwell, sua sentença é reduzida para 15 anos. Enquanto o gavaí batia, um trovão de madeira final, 2 meirinhos se moveram. Eles não trataram Preston como um CEO. Eles pegaram seus braços rudemente puxando-o de sua cadeira. O aço frio das algemas clicou em seus pulsos, o som muito mais alto que os obturadores da câmera clicando na parte de trás do quarto. Enquanto o arrastavam em direção à porta lateral, Preston olhou para trás. Ele não olhou para a imprensa. Ele olhou para a galeria. Ele encontrou os olhos de Winston. O velho jardineiro não sorriu. Ele não se vangloriou.
Ele simplesmente assentiu, um gesto lento e solene de encerramento. Era o olhar de um homem que tinha terminado um longo e duro dia de trabalho. Então a porta fechou e Preston Caldwell se foi. 6 meses depois, o sol da hora dourada banhava a vasta propriedade em um brilho âmbar quente. A propriedade, antes um monumento frio ao ego de Preston, tinha suavizado. As cercas vivas afiadas e modernas estavam crescendo mais selvagens, florescendo com cor. O silêncio da casa tinha sido substituído pelo suave cooing de um bebê. Sophie Mercer sentou na ampla varanda de pedra, uma xícara de chá fumegando na mesa ao lado dela. Em seus braços jazia o bebê Hope, agora com 6 meses de idade, com bochechas gordinhas e olhos brilhantes e curiosos que espelhavam os de sua mãe. Sophie parecia diferente. As sombras sob seus olhos tinham ido. Ela vestia um terno creme sob medida, parecendo em todos os aspectos a executiva poderosa que ela tinha se tornado. Ela tinha pegado as rédeas do braço caritativo da Mercer Industries, transformando sua dor em propósito. Ela passou seus dias financiando defesa legal para mulheres presas em casamentos abusivos, garantindo que ninguém mais jamais sentiria-se tão desamparada quanto ela tinha na cama daquele hospital. Um ronco baixo interrompeu o silêncio. Sophie sorriu enquanto ela assistia uma caminhonete velha e enferrujada subir pesadamente à entrada de carros imaculada. Parecia comicamente fora do lugar ao lado dos gramados bem cuidados e fontes de mármore. A caminhonete estremeceu até parar, e Winston pulou para fora. Ele estava vestindo sua camisa de flanela favorita, as mangas arregaçadas para revelar seus antebraços envelhecidos e suas velhas botas cobertas de lama. "Pai!" Sophie riu, mudando Hope para seu quadril, enquanto ela descia os degraus para encontrá-lo. "Você sabe que possui uma frota de Bentleys, certo? Você é o presidente do conselho. Você pode pagar por um carro que tem ar-condicionado. Esta caminhonete funciona muito bem." Winston disse, pegando uma pá e um par de tesouras da caçamba da caminhonete. Ele andou e beijou Sophie na bochecha, então fez cócegas na barriga de Hope, ganhando um guincho delicioso do bebê. "Além disso, o luxo te torna suave. Aquela caminhonete me mantém humilde." "Você tem uma reunião com o governador em 3 horas, Sophie o lembrou. "Muito tempo", Winston disse, virando-se para os canteiros de jardim perto do portão. "Mas olhe para estas hortênsias, Soph. Elas estão com sede. Se você não cuidar das raízes, as flores morrem. Não importa o quão caro o vaso seja." Sophie o assistiu trabalhar. Ele cavou na terra com o mesmo foco que ele usava para desmantelar corporações. Era uma visão aterradora. "Você sabe", Winston disse, apoiando-se em sua pá e olhando para a casa massiva lá atrás dela. "Dinheiro é uma coisa engraçada. Ele revela quem você realmente é. Para Preston, era uma máscara. Ele o tornou um monstro porque ele estava vazio por dentro. Mas para você, ele olhou para sua filha, forte, gentil e resiliente. Para você, é apenas uma ferramenta. Não mudou você, Sophie. Apenas te deu uma pá maior." Sophie sentiu um nó na garganta. Ela olhou para Hope, que estava agarrando seu dedo com um pequeno aperto de ferro. "Eu estava com tanto medo, pai." Ela sussurrou. "Quando eu acordei, eu não pensei que eu pudesse fazer isso." "Mas você fez", Winston disse firmemente. "Nós somos Mercers. Nós não fugimos da tempestade. Nós ficamos na chuva até que ela passe, e então nós replantamos." Sophie sorriu, o último peso persistente do passado finalmente levantando de seus ombros. "Nós representamos a tempestade." Ela o corrigiu suavemente, ecoando suas palavras de meses atrás. Winston sorriu, seus olhos azuis cintilando. "Essa é minha garota." Ele voltou a cavar, o som rítmico da pá batendo na terra, preenchendo o ar. Sophie virou-se para o pôr do sol, segurando sua filha perto. Ela tinha uma empresa para administrar, uma criança para criar e uma vida para viver. E se alguém jamais confundisse sua bondade com fraqueza novamente,
limpa a garganta, eles aprenderiam da maneira difícil. Nunca mexa com a flor ou você pegará os espinhos. Esta história nos lembra que a verdadeira força não é sobre o dinheiro em sua conta bancária ou o terno em suas costas. É sobre a integridade em seu coração. Preston pensou que era intocável por causa de sua riqueza. Mas ele esqueceu que as torres mais altas desmoronam mais forte. Sophie e Winston mostraram que paciência e amor são as armas definitivas contra a ganância. Se você gostou dessa história de justiça e karma, por favor, clique no botão curtir. Isso realmente ajuda o canal. Não se esqueça de se inscrever e ligar o sino de notificação para que você nunca perca uma nova história. O que você faria se estivesse nos sapatos de Sophie? Me diga nos comentários abaixo. Obrigado.